Fala galera do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. No nosso encontro de hoje, nós mais uma vez vamos dar continuidade ao conteúdo gramatical. E que conteúdo gramatical é esse, Paulo? Falar especificamente do período composto. Paulo, e o que do período composto? Justamente as suas relações de coordenação e subordinação. Né? Lembrem que em aulas passadas nós já iniciamos a discussão em torno disso e vimos que o período composto, toda aquela estrutura oracional, ou seja, que tem oração naturalmente, e é formada, como o nome já está dizendo, composto por mais de um verbo, ou seja, por mais de uma oração. Tradicionalmente, o que é que vocês conhecem por período? Aquela demarcação que vem com um ponto. Então, associa aquela demarcação que você usa lá na redação, que está feita com um ponto, ela pode ter não o verbo, como a gente já sabe, e quando tem verbo pode ter apenas um ou mais de um. Se tem um período simples, tem mais de um período composto. Aí a gente começou a perceber que essa organização do período composto ela pode se dar através de duas formas, a coordenação e a subordinação. Né? E nós chamamos a atenção para o seguinte, aquela duvidazinha ou aquela diferença que às vezes coloca a muita gente em discussão. Quando é que eu tenho um período coordenado? Não esqueça disso. E quando é que eu tenho um período subordinado? Tem a ver com a estruturação sintática da frase. Vou repetir. Tem a ver com a estruturação sintática da frase. Então, você que está me ouvindo, lembra daí. O período composto coordenado é quando ele é independente sintaticamente. Beleza? Eu tenho orações independentes entre si. Paulo, como assim independente de si? Eu falei em relação à estruturação sintática. Então, quando eu separo uma oração da outra, eu tenho estruturas sintáticas completas, ali com seus termos essenciais. Por isso que eu chamo de período coordenado. Não é isso? Tranquilo? Ou seja, independente sintaticamente. E o período subordinado é justamente o contrário. Quando é um período composto subordinado, tenho mais 2, 3, 4 orações, eu separo essas orações e quando eu separo essas orações, as suas estruturas sintáticas elas ficam incompletas. Naturalmente, isso vai ter um efeito semântico, é que eu vou falar daqui a pouco. Então, lembra disso, tá? Período subordinado, então há essa dependência, as estruturas sintáticas estão incompletas, então uma naturalmente depende da outra. Então por isso que eu chamo de período subordinado, há uma dependência sintática e no coordenado há uma independência sintática. Naturalmente, durante seus estudos ou até mesmo eu em outras aulas, até para facilitar a apreensão do aluno, a gente diz assim, um é dependente semanticamente e outro é independente semanticamente. Gente, quando a gente naturalmente tem uma estrutura sintática que ela está completa e a outra não, essa completude ou não já também interfere na questão semântica, beleza? E uma coisa que eu chamei muita atenção de vocês, cuidado, mesmo sendo independente sintaticamente, que é o que está o significado na base, e você precisa entender isso, que você vai ser cobrado durante a prova, o Enem costuma trazer esse termo também, quando tem uma questão disso, muitas vezes, independente sintaticamente, você tem que lembrar da estrutura. Agora, naturalmente, não significa que não tenha uma dependência semântica. Lembra lá o exemplo que a gente viu em relação nas conjunções aditivas. Conjunções aditivas, está estabelecendo uma relação de adição. E se você olhar, se você lembrar, onde é que vai estar as orações aditivas? Nós ainda não falamos disso, mas você deve estar lembrado que as orações aditivas estão nas coordenadas. Aí, ou seja, tem uma relação de dependência semântica, ou seja, de adição entre as orações, mas são orações sintaticamente independentes, ou seja, sintaticamente completas. Entenderam a sacada? Vou repetir. Mesmo sendo períodos coordenados, quando tem a conjunção, há essa dependência semântica, beleza? Mesmo eles sendo independentes sintaticamente. Então, qual é a minha preocupação, gente, nesse início com vocês? É que vocês tenham claramente na cabecinha de vocês o que é que significa independência ou dependência sintática, tem a ver com a estrutura, aí eu terei períodos coordenados e ou subordinados, e a dependência semântica, ela pode ter tanto em períodos coordenados quanto em períodos o quê? Subordinados, naturalmente, principalmente nos subordinados, tá? Paulo, explique isso melhor, tá meio confuso pra gente. Vou acabar repetindo aqui para vocês sem nenhum problema, tá? O que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Um exercício que, inclusive, nós comentamos, eu deixei para vocês fazerem, inclusive, tá? Tem muita coisa aqui que a gente ainda vai ver, não se preocupa. Vamos no trabalho aí bem paulatinamente, tranquilo? Por exemplo, aí, ó. Identifica a relação lógica que pode ser estabelecida entre as orações coordenadas sindéticas. Pô, eu já digo, gente, que é uma oração coordenada assindética. O que é uma oração coordenada assindética? Isso você tem que entender. Ó. O que é uma oração coordenada assindética?
Tá aqui, ó. Oração coordenada assindética. Ele já disse, coordenadas são orações independentes. Aí lembra, sintaticamente. As assindéticas, que não tem os conectivos, ou seja, não tem as conjunções. Só que, Paulo, na questão você está dizendo o que para a gente? Você está dizendo aqui na questão que há uma relação lógica entre elas. Ou seja, o que é uma relação lógica? É uma relação de sentido. Se há uma relação de sentido, com certeza há uma dependência semântica entre elas. Faça o exercício, não converse com o seu colega. Então, gente, o que eu já vinha chamando a atenção de vocês, essas estruturas que vocês estão vendo aí listadas são orações coordenadas. E por que elas são coordenadas? Primeiro, eu tenho um período composto, tenho duas orações aí, período composto. E elas são coordenadas por quê? Porque quando eu separo, estruturalmente falando, sintaticamente, cada uma está completinha. Por isso que elas são independentes sintaticamente. Mas não tem a conjunção. Não significa que elas não têm uma relação de dependência o quê? Semântica. Ou seja, que há uma relação lógica de sentido entre elas. Beleza? Tranquilo isso aí? Óbvio que quando vem a conjunção, esse sentido fica muito mais explícito. Aí quando vem a conjunção, você já tem que lembrar. Pode ser uma coordenada sindética, quando tem a conjunção, como pode ser uma subordinada. Tá? Então, uma segunda informação que eu vou deixar muito claro na cabeça, que é o nosso segundo passo. Entendido o que é dependência ou independência sintática, coordenação e subordinação, agora a gente vai começar a prestar atenção nas conjunções. Quando você começa a depreender, a assimilar as conjunções, naturalmente você, pela prática, pela tradição, pelo que é mais rotineiro e comum, você já começa a associar a coordenação e a subordinação. Então, qual é a mensagem de hoje? Comece a se ligar nas conjunções. Comece a se ligar nas conjunções. Paulo, por que você está chamando a atenção da gente para isso? Se liga aqui nesse exemplo que eu venho mostrar para vocês. Tá? Se liga aí, modelo 1 e modelo 2. Modelo 1, cheguei aqui e não encontrei o livro. Beleza? Cheguei aqui e não encontrei o livro. Claramente ele já diz, ó, ponto A e ponto B, orações coordenadas. As orações A e B são coordenadas, pois são independentes e têm a mesma estrutura. Uma não se refere à outra do ponto de vista sintático. Ó, se ligaram aí na ideia? Não, uma não se refere à outra do ponto de vista sintático, ou seja, quando eu separo as duas, sintaticamente estão completas. Então, por isso que eu chamo elas de coordenadas. Mas percebam lá, volta lá, se liga que nelas há uma conjunção aditiva e. Paulo, tem a conjunção aditiva. Significa, então, se eu tenho uma conjunção, significa que entre elas há uma dependência semântica. Há uma lógica explícita apresentada entre as orações. O que não há é uma dependência sintática, beleza? Mas tem uma relação de sentido estabelecida aí. Paulo, se eu tirasse essa conjunção, poderia até ter continuaria tendo uma relação de sentido, só que agora a gente teria o quê? Uma coordenação, o quê? Assindética, sem a conjunção, beleza? Mas poderia ter sim uma relação de sentido. Quando a conjunção está explícita, gente, fica mais fácil da gente entender o sentido. Quando ela está implícita, às vezes a gente tem que supor pelo contexto, pelo sentido, ou seja, inferir, levantar hipóteses a partir do contexto. Foi justamente isso que eu fiz com vocês aqui, quando eu peço para vocês fazerem esse exercício aí. Ó. Faça o exercício, não converse com seu colega. Faça o exercício com atenção, não demore muito. Faça o exercício sozinho, eu não posso ajudá-lo. Então, gente, é isso que eu venho chamando a atenção de vocês. Quando não tem a conjunção, a gente infere pelo contexto, como está posta as ideias. Isso reflete muito na redação de vocês. Não é decorar os conectivos, é saber a relação que eu quero dar, fruto da ordem das ideias, de uma relação de causa ou consequência, seja como você organizou, para assim eu descobrir o conectivo. Beleza, gente? Então, essa é a grande sacada. Continuando essa explicação para vocês, o que é que eu venho chamar a atenção aqui de vocês? Volta lá para aquela análise. Cheguei aqui e nem encontrei o livro. A gente pode, com certeza, reorganizar essa frase de N maneiras. Começando pela troca da conjunção. Lá eu tinha uma conjunção e, agora eu troquei a conjunção. Do modelo 1 para o modelo 2, eu coloquei uma conjunção aqui. Quando? Quando cheguei, não encontrei o livro. Antes, eu tinha uma conjunção que dava ideia de quê? De adição. Aí, o que eu disse a vocês no início? Vamos prestando atenção na conjunção. Quando eu tenho uma conjunção aditiva, pela classificação tradicional, que eu ainda não mostrei a vocês, mas vocês lembram, eu quero deixar a classificação para o final. Lembra aquilo que eu venho dizendo a vocês. Estudo sintático, gente, aqueles palavrões, aqueles nomes, tamanho de mundo, coordenadas, é consequência do processo. Primeiro a gente entende o processo. Beleza?
Então, conjunção aditiva, a gente vai ver lá na frente, e vocês já sabem disso, que vai estar entre as coordenadas aditivas, ou seja, tradicionalmente, quando eu tenho uma conjunção e com sentido de adição, ela já vai ser coordenada. Isso você já tem que fazer no link, por isso que eu disse ainda agora, tem que se ligar na conjunção também, beleza? Segundo passo, qual foi o primeiro passo? O que é independente e o que é independente sintaticamente. De boa? Segundo passo, entender a conjunção, para ver para onde ela está caminhando. Se é coordenação ou subordinação, pela aquela classificação tradicional que a gente já tem. De boa? Que já nos ajuda aí consideravelmente na maioria das questões. De boa? Quando eu venho para cá, troquei o E de adição, agora foi para o quando. Quando eu cheguei aqui, não encontrei o livro. A oração B está subordinada à oração A, pois mostra em que momento o fato da oração principal ocorreu, ou seja, aquela se refere a esta do ponto de vista sintático, mostrando uma relação de tempo. Aí, quando você lê isso aí, pode gerar uma confusão na sua cabeça, porque ele mistura, dando uma ideia de tempo, que é sentido, com aspecto sintático. Aí presta atenção que eu vou colocar de vez na sua cabecinha aí. Volta lá para aquela frase, a segunda frase, para a gente não confundir e entender bem direitinho. Volta lá para ela. Preste atenção. Ela diz assim, ó, quando cheguei aqui, não encontrei o livro. Usa aquele raciocínio que a gente usou, de dependente e independente. Separa. Cheguei aqui e não encontrei o livro. Se você separar, você vai olhar e dizer assim, Paulo, cheguei aqui. Eu cheguei aqui. Ela está completa sintaticamente. Perfeito, concordo. Quando você olha para a outra frase, qual é a outra frase? Não encontrei o livro. Eu não encontrei o livro. Ela também está completa sintaticamente. Então, Paulo, elas não deveriam ser coordenadas? Tem uma lógica, está perfeito seu raciocínio. Só que agora você tem que ver a conjunção. Por isso que eu disse a vocês, entendido aquilo ali, cuidado com as orações subordinadas, que isso aí vai ser já uma oração subordinada adverbial. Nas orações subordinadas adverbiais, você tem que ter muito cuidado com a atenção com a conjunção. Porque se você for julgar pelo primeiro critério, que é o critério de sintático, de dependente ou independente sintaticamente, você vai gerar uma confusão na sua cabeça. Então, qual é o macete? Olhar pela conjunção. Quando eu tenho conjunções que dão ideia de tempo, lugar, modo, conformidade, concessão, elas vão estabelecer uma relação de subordinação. É por isso que aí na explicação ele mistura sentido com sintático. Mas se você olhar para a estrutura, de certa forma, sintaticamente ela vai estar completa, aí você vai se confundir. Então, olha para a conjunção. Conjunções que dão ideia de tempo, lugar, modo, concessão e etc., a gente vai ver isso, elas já estão no campo da subordinação. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Olhar para a conjunção e perceber que as conjunções elas podem ter diferentes sentidos. Beleza, gente? Recapitulando. Identificar primeiro essa estruturação sintática, se é dependente ou independente sintaticamente, aí eu vou ter coordenação e subordinação. Quando eu estiver percebendo isso, eu vou atrás da conjunção, se tem ou não tem, beleza? Quando eu tiver a conjunção, eu já tenho que ir lembrando quais são as conjunções que são coordenadas e as conjunções que são subordinadas. Aí eu já chamei a atenção de vocês para hoje. As conjunções aditivas estão no campo das coordenadas e as conjunções adverbiais, que dão ideia de lugar, tempo, modo e etc., está no campo da subordinação. Por quê? Porque aí ela vai estabelecer uma relação de sentido muito mais forte, e não só de sentido, mas quando eu vejo a estrutura sintática como um todo, aquele termo ali ele precisa de outro para ser entendido, beleza? Quando eu volto aqui para a frase, quando cheguei aqui, lógico que em relação ao conjunto maior, nesse caso a gente precisa ver assim, aí ela tem essa relação de dependência com a outra, justamente atribuindo uma relação de tempo. Quando eu cheguei aqui, beleza? Óbvio que sintaticamente quando eu vejo cheguei aqui, ela está completinha. Aí, como eu disse a vocês, se liguem na conjunção. A conjunção, tradicionalmente, de tempo, lugar e modo, como eu já disse, está associada à ideia de subordinação. Beleza, gente? Tranquilo? E aí, vocês têm um exercício muito prático, né, que vai testar vocês. Primeiro, a minha preocupação é com o sentido. Vocês vão percebendo aí que nos exemplos tem a mesma conjunção. Por exemplo, no ponto B. Como estava bastante cansado, deitou-se mais cedo. Trouxe o meu livro como prometera. Ele come como um frade. Percebam que é o mesmo conectivo, ou seja, a mesma conjunção como. Aí o que eu quero que vocês entendam agora, será que está no mesmo sentido? Então, quando eu já descubro o sentido, eu já começo a entender se vai ser coordenada ou subordinada, pelaquela listinha que a gente tem, beleza? De coordenação e subordinação. Entendido, gente? Ok? Valeu, muito bom revê-los e até a próxima!